O MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, invadiu nesta semana 3 propriedades produtivas da empresa Suzano Papel e Celulose, localizadas nas cidades de Teixeira de Freitas, Mucuri e Caravelas, no sul da Bahia. A ação ocorreu em áreas de produção de eucaliptos. Em nota, a Suzano Papel e Celulose afirmou que, além das invasões, as propriedades rurais que são produtivas também foram danificadas. A empresa revela que tais atos violam o direito à propriedade privada e estão sujeitos à adoção de medidas judiciais para reintegrar a posse dessas áreas. Só no sul da Bahia, a companhia afirma gerar 7 mil empregos diretos e mais de 20 mil postos de trabalho indiretos. O Tribunal de Justiça da Bahia determinou a reintegração de posse em uma das propriedades rurais invadidas da Suzano, localizada em Mucuri. O descumprimento da ordem judicial implicará em multa diária de R$5.000, além de incorrer em crime de desobediência de ordem judicial. A Polícia Civil afirmou que foram registradas 3 ocorrências na primeira delegacia territorial de Teixeira de Freitas. A polícia disse ainda que os detalhes não estão sendo divulgados para não interferir na apuração do caso. O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, esteve com representantes da empresa Suzano e também conversou com integrantes do Movimento Sem Terra. Segundo ele, uma reunião está marcada para a próxima semana para mediação do conflito. Porque o MST alega a ruptura de um acordo feito há 10 anos atrás. E havendo a desocupação da fazenda, nós vamos ter uma reunião na próxima quarta-feira no MDA, com a presença da Suzano, do MST e o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Então, estou aguardando uma resposta do MST para dar o prosseguimento a esse diálogo. O cientista político Felipe Dávila afirmou que o governo da Bahia, ou melhor, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, que é do Partido dos Trabalhadores, precisa fazer cumprir a reintegração de posse no estado. A Justiça já emitiu uma ordem de reintegração de posse e o governador Jerônimo tem de fazer cumprir a ordem, porque se aumentar esta insegurança jurídica, nós vamos colocar em risco o que há de melhor na economia brasileira, que é o agronegócio. E era um medo que o agronegócio sempre manifestou antes das eleições, a volta de invasões. E não é invasão de terra improdutiva, não, é de terra produtiva. O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, foi convidado para uma entrevista aqui no Hora H do Agro na Jovem Pan News, mas por dificuldades de agenda disse que não poderia participar conosco, informou a assessoria. Dados do INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, revelam que só em 2023 o número de invasões coletivas de imóveis rurais no Brasil já chega a 13. Esse número é maior do que em todo o primeiro ano do governo Bolsonaro, que somou 11 invasões. Vocês que nos acompanham pela TV podem ver também que os maiores números de invasões ocorreram entre os governos de Fernando Henrique Cardoso, de Lula e de Dilma, com centenas de invasões ocorrendo durante essas gestões. Na era Temer e na era Bolsonaro, houve recuo no número de invasões de terras, de acordo com estes números apontados pelo INCRA. Nas redes sociais, o MST informou que está preparando uma série de ações para este mês de março no Brasil, o que eles chamam de Jornada Nacional de Luta das Mulheres Sem Terra. O site do movimento, do MST, cita que as ações devem ocorrer entre os dias 6 e 8 de março e tem como lema: o agronegócio lucra com a fome e a violência. A coordenação nacional do MST revela ainda que deve retomar o que chamou de ocupações de terra. Vai lembrar que no ano passado o principal líder do MST, João Pedro Stedley, disse em um podcast que previa o retorno de mobilizações de massa caso Lula ganhasse as eleições presidenciais. A gente agora vai tratar deste assunto, as invasões do MST, com o
parlamentar que está lá no Congresso Nacional, ele que é deputado e presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, a bancada do agro. Deputado Pedro Lupion, seja muito bem-vindo à Jovem Pan. Olá, Kelly, é um prazer falar com vocês mais uma vez. Momento importante que a gente precisa que a lei seja cumprida nesse país. Exatamente, a gente está falando do cumprimento de lei e eu gostaria de entender qual é o papel da bancada do agro no Congresso neste momento em que há uma violação da lei, especialmente no estado da Bahia, em que a gente vê essa invasão ocorrer em uma propriedade privada e produtiva. Deputado. Bom, primeiro eu estava vendo a reportagem antes de ser chamado aqui a me posicionar e nós temos muito mais do que 13 invasões hoje em curso no país. Se somarmos o que está ocorrendo no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, sul da Bahia, interior de São Paulo, nós estamos beirando aí 50, meia centena de invasões de terra ocorrendo aqui no nosso país, em um governo que passa a mão, né, conhece o movimento, a própria fala do ministro de Desenvolvimento Agrário já deixa muito claro isso, e o que me causa mais estranheza e principalmente um temor muito maior em relação à continuidade desse governo é como eles tratam com esses movimentos, falando que vão ouvir o MST para pedir para desocupar, ou já há ordem judicial de reintegração de posse. O governo da Bahia tem responsabilidade civil e criminal para fazer essa reintegração de posse, exigir que a Polícia Militar vá lá e desocupe essas áreas. Nós estamos falando de áreas dessa empresa, da Suzano, que são áreas produtivas, áreas de plantio de eucalipto. Silvicultura é uma atividade agroeconômica como todas as outras e a gente não pode deixar a baderna tomar conta do campo no Brasil mais uma vez. É impressionante quando a gente ouve vários membros e representantes da classe política, principalmente do executivo, tratando o MST como se fosse algo lícito e legal. Nem personalidade jurídica tem. Aí agora fazem ameaças que em março vão fazer mais uma onda de invasões por luta pela terra, porque o agronegócio traz fome e o resto da fala do lema nem me lembro, mas o agronegócio é o que gera 1/3 do PIB desse país, o agronegócio que gera 25% dos empregos gerados em todo o país e representa 52% de toda a nossa balança comercial. Então é brincar com o que dá certo, é brincar com o que precisa ser valorizado. E a Frente Parlamentar da Agropecuária tem essa responsabilidade. Nós soltamos um posicionamento oficial em relação ao rechaço total a esse tipo de atitudes, esse tipo de invasões. Nós exigimos que o Poder Executivo, tanto federal quanto estaduais, possam fazer as reintegrações de posse. Estamos tentando contato e agendas com o ministro Barroso já desde o dia 1º de novembro, quando ele tomou aquela decisão acerca das reintegrações de posse, e nós estamos fazendo o nosso papel político de pressionar, de correr atrás, porque nem a legislação não adianta nós mudarmos, que já está extremamente claro na letra da lei que invasão de terra produtiva é crime. A gente vive um momento, na sua visão, de impunidade, porque há um movimento que invade uma propriedade privada, que é produtiva, e o direito de garantia da propriedade privada ele está sendo violado, e aí há um pedido de socorro à justiça para reintegração de posse. Mas há uma sensação em muitos que fazem parte do setor produtivo de que estão de mãos amarradas, porque a lei não está sendo cumprida e a reintegração de posse também pode ser retardada. Exatamente, é exatamente isso que você está falando. Lá no governo Fernando Henrique, lá atrás, quando teve o auge das invasões, já era isso. Nós entrávamos com os interditos proibitórios, tínhamos as integrações de posse e os governos estaduais não davam conta de realizá-las e de reintegrar essas propriedades. No governo passado, houve um vazio total de invasões de terra e nós tivemos finalmente a paz no campo. Né? A paz no campo com o respeito ao direito de propriedade, o respeito ao que está dizendo na nossa Carta Magna, na nossa Constituição, da possibilidade de nós termos a nossa propriedade privada. Hoje, infelizmente, isso não é respeitado e cada dia que se delonga na não realização dessas reintegrações de posse, dá mais características e força para esses movimentos, que não são movimentos pela terra, não são movimentos pela reforma agrária, são movimentos estritamente políticos, para marcar posição política. Se não fosse isso, o próprio ministro Paulo Teixeira não teria dito que os mais de 400 mil títulos de propriedade que nós distribuímos no último governo para assentados da reforma agrária, que passaram a ser efetivamente proprietários rurais com seu título, com seu documento, para poder acessar crédito, para poder ir no banco, para poder comercializar a sua terra, o ministro mesmo do MDA, que tem que tratar do desenvolvimento agrário, falou que não valem nem papel de pão. Ou seja, é algo que estão levando na brincadeira uma questão seríssima, que é a questão agrária do país.
Deputado, eu volto com você em poucos segundos. Por favor, aguarde para a gente dar continuidade à nossa conversa. Uma das perguntas que chegou do nosso público é sobre o que o agricultor deve fazer caso tenha uma propriedade invadida. O presidente da Comissão de Assuntos Fundiários da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Marcelo Bertoni, respondeu à dúvida. Vamos conferir. Bom, o produtor que se sentir ameaçado, exemplo, ele ter na frente da sua propriedade um acampamento na beira da estrada, ele tem que fazer o BO e procurar um advogado e pedir um interdito proibitório. O que é o interdito proibitório? Você está avisando a justiça e as autoridades que você corre o risco de ser invadido. Geralmente o advogado consegue esse interdito proibitório, alguns já vêm com a multa, se caso for invadido, né, essa propriedade. No caso de você já ter sofrido a invasão, você também tem que procurar a delegacia, fazer um BO e também ir ao advogado e pedir para ele a posse, a reintegração de posse da sua propriedade, que provavelmente o juiz vai dar essa reintegração e que será cumprida pela polícia no prazo determinado pelo juiz. O porquê fazer o interdito proibitório na nossa concepção como federação? Porque você já tem a ação, você já entra com todos os dados da propriedade, você já vai fazer, mostrando para a justiça que você pode ter essa invasão. Então, consequentemente, quando você pedir a reintegração de posse, ela sai muito mais rápido, porque você já passou por uma etapa do processo. Às vezes, quando o produtor não pede, ele demora, e pode acontecer, às vezes, de você não ter um acampamento na frente da sua propriedade, você vai ter que pedir a reintegração de posse direta, que às vezes o cara chega e ele invade, você já pediu a reintegração de posse. Ela demora um pouco mais, mas ela sai e vai ser feito o cumprimento pela polícia no prazo que o juiz determinar. A gente espera dessa forma, né, deputado, que seja feito o cumprimento pela polícia no prazo que a justiça determinar. A última questão que eu gostaria de saber com o senhor, deputado, é se há alguma expectativa de marcar uma reunião com o presidente Lula, com os ministros do governo Lula, para dizer que essa situação está além do que é cabível para 2 meses de governo. Há essa agenda? Sim, Kelly, eu tenho conversado muito com o ministro Fávaro. O ministro Fávaro tem sido a nossa ponte com o governo para ter diálogo com esse governo. Está acontecendo justo porque nós alertávamos na campanha eleitoral, de que seria um governo de vingança contra o agro, infelizmente, mas o ministro Fávaro tem se mostrado muito aberto ao diálogo, nós temos conversado bastante. Agora, no dia 7 de março, nós teremos o evento de posse efetiva da nossa diretoria em Brasília. O próprio ministro Paulo Teixeira já disse que estará lá e que conversará conosco. Então, acho que é o momento da gente cobrar esse posicionamento do governo, que se existe algum tipo de influência do próprio governo sobre esses movimentos, eles têm que alertar de que isso é ilegal e que esbulho possessório, invasão de propriedade privada, invasão de propriedade produtiva, isso tudo faz com que elas deixem de estar também na reforma agrária, ou seja, é uma irresponsabilidade e uma burrice total dos próprios movimentos. Deputado, a gente tem visto imagens, que rodaram bastante, a gente publicou inclusive na Jovem Pan, do ministro Carlos Fávaro, que é da Agricultura, participando de um evento do MST. Inclusive, ele estava vestindo um boné vermelho e participando ativamente junto à bandeira dessa categoria do Movimento Sem Terra. Até o momento, não houve uma declaração do ministro da Agricultura repudiando as invasões de terra. Esse é um sinal? Vamos lá, eu conversei com o ministro logo em seguida, tá? O ministro, esse evento foi aqui no Paraná, no meu estado, no município de Centenário do Sul, em um assentamento. Obviamente que não gostei e condenei a fala do ministro, o cobrei disso. Ele claramente disse, por ser produtor rural, ter sido dirigente da própria AproSoja, não teria o mínimo cabimento ele ser favorável a invasões de terra, e ele deixou isso extremamente claro, que ele é contra a invasão de terra, mas que ele estava no momento em um evento do MST, que precisava reconhecer o movimento e tal. Eu não consigo concordar com o reconhecimento do movimento ilegal, que não tem nem personalidade jurídica, porém, o ministro está dentro de um governo petista, um governo de esquerda que apoia esse movimento, que tem apoio desse movimento, mas que precisa deixar claro que a lei tem que imperar. Infelizmente, estamos vivendo um estado em que
desde a questão política até o ativismo judicial, tem sido contra o produtor rural, e nós vamos usar toda a força da nossa bancada para fazer o nosso ponto de vista valer. Deputado Lupion, Pedro Lupion, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, agradecemos muito a sua presença. Volte sempre, especialmente assim que tiver novidades sobre essa questão que gera tanta insegurança no setor agropecuário. Obrigado, Kelly. Um grande abraço, parabéns pelo trabalho. Muito obrigada a você. E vamos em frente, porque ao pedir um posicionamento sobre as invasões de terra, o Ministério da Agricultura afirmou que a invasão, ou melhor, sobre as invasões de terra, o Ministério da Agricultura afirmou que a demanda deveria ser direcionada ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. O Ministério da Agricultura não comentou o assunto. Em nota, a indústria brasileira de árvores repudiou as invasões e disse que, além do flagrante desrespeito à legislação, as ações, ao invés de promoverem justiça social, acarretam em prejuízos econômicos e sociais, pondo em risco empregos e renda. A entidade ainda afirmou que tem plena confiança no sistema judicial brasileiro. Está aí a posição da IBA. A Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia disse também que repudia qualquer tipo de violação aos direitos dos produtores rurais do estado e cita invasões de terra pelo MST em 7 cidades nos últimos meses. A entidade afirma que tais atos são tipificados como crime e que não medirá esforços para que o Poder Judiciário cumpra o seu papel.